Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Produção da agroindústria despenca 16,5% em abril e atinge o pior resultado da série histórica. Instituto de Meteorologia dos Estados Unidos mantém previsão de Pacífico Frio e efeitos sobre o Brasil vão ser semelhantes ao do fenômeno Laninha já em 2020. Você vai ver que Rio Verde, em Goiás, uma das mais importantes cidades do agronegócio brasileiro, enfrenta desafios com o avanço da Covid-19 no município. Safras e Mercado aponta atraso na colheita do café frente à média dos últimos 5 anos. Tudo isso e mais agora, o Mercado e Companhia já está no ar. Os efeitos da pandemia começaram a aparecer nos números do agronegócio. Em abril, a produção agroindustrial despencou 16,5% e registrou a maior queda histórica, de acordo com o levantamento da FGV Agro. A produção agroindustrial recuou 16,5% em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. É a mais intensa queda de toda a série histórica iniciada em 2003. O resultado mostrou os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o agronegócio brasileiro. No acumulado do ano, a baixa na comparação anual foi de 5,4%. De acordo com a FGV Agro, a queda foi puxada pelo segmento de produtos não alimentícios, com contração anual de 27,4%. No caso dos produtos alimentícios e bebidas, o recuo foi de 5,8%. Apenas a produção de alimentos, quando se exclui o setor de bebidas, é que apresentou alta em abril, de 6%. O destaque foi o avanço de 25,7% no segmento de produtos vegetais, com 10,5% no processamento de arroz. Entre os produtos não alimentícios, a queda mais forte ocorreu na produção têxtil e chegou a 62,7%. A produção de biocombustíveis foi a única a apresentar expansão, 9,6%. Vamos direto falar com o pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV, Felipe Serigati. Felipe, seja muito bem-vindo. Os dados agora mostram que a Covid-19 também está impactando o agronegócio, em especial a agroindústria, não é? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Pois é, né? Então, é importante sempre a gente lembrar que quando a gente fala em agronegócio, não está restrito apenas àquelas atividades que acontecem dentro da porteira, né? O que a gente vai chamar de atividades agropecuárias. O agronegócio também conta com a parte de processamento, né? Ou seja, a agroindústria. E, em geral, quando o pessoal fala, olha, né, o universo agro tem passado ileso pela pandemia, em geral isso está muito mais associado àquelas atividades que acontecem dentro da porteira e principalmente para a produção de alimentos, né? Então, imaginar que o pessoal de flores está passando ileso pela pandemia não é bem por aí. De qualquer forma, quando a gente olha para a agroindústria, puxa vida, ela está inserida dentro da economia brasileira, ela vai sentir os impactos que a gente observa notadamente no mercado interno. E foi justamente isso que aconteceu no mês de abril, essa forte contração de 16,5%. Ainda assim, vale um destaque. Quando a gente compara essa contração da agroindústria com a contração de outros segmentos da indústria brasileira, gente, por incrível que pareça, a agroindústria foi um dos segmentos que menos sentiu esse impacto, mas sentiu. Ninguém está passando ileso por essa turbulência. Agora, esses são dados ainda de abril, que apontam o pior resultado da história desde quando vocês iniciaram essas consultas aí no GV Agro. E o maio tende a ser pior do que foi o abril? Esperamos que não, tá? Esperamos que em maio a situação já esteja melhor. Provavelmente ainda será de contração, principalmente quando nós compararmos com maio do ano passado, mas a gente espera que seja um número melhor. Por que isso? Ora, quais são os setores que estão passando pelos impactos menos intensos, né? Que estão conseguindo passar ali da forma mais tranquila possível por essa
pela crise causada pela pandemia. São setores que conseguem combinar, né, na sua demanda final, de alguma forma, dois grandes atributos. De um lado, ele produz um bem, um serviço que seja essencial, e não apenas isso, né? De outro lado, que consiga ter o seu consumo realizado dentro do domicílio. Vamos usar um exemplo que a gente olhou, que você citou muito bem, da indústria têxtil. Indústria têxtil, caramba, uma queda de mais de 60%. É como se a gente derrubasse mais da metade dos disjuntores dessa indústria. O que aconteceu? Ora, você tem uma restrição de circulação de pessoas, a demanda por vestuário, né, de certa forma, não é tão essencial, tirando alguma outra coisa mais emergencial. E mesmo aqueles que falam assim, eu preciso comprar lá um par de meia. Então, mas as lojas, provavelmente, em algumas cidades, como aqui em São Paulo, você vai encontrar essas lojas fechadas. Como essa restrição de circulação em algumas cidades foram mais intensas em abril do que em maio, a gente espera encontrar o número de maio uma situação mais favorável ou menos crítica do que nós observamos em abril. Em outras palavras, estamos torcendo aqui que o mês de abril tenha sido o vale, então o nosso outlier, o número mais baixo da nossa série. Bom, então maio deve já ter uma melhora e junho também na sua avaliação, como por exemplo, citando aqui São Paulo, que já começa a ter a reabertura de alguns comércios, ao mesmo tempo em que a gente observa o interior do Brasil com importantes regiões produtoras preocupadas com efeitos da Covid na dinâmica dos negócios também do agro. O que a gente pode esperar lá da frente? Você já disse, abril pode ter sido o vale, o pico mais baixo. Maio eu tenho expectativa que venha melhor. Junho também vai melhorar? Puxa vida, está em aberto, sem dúvida alguma, o mês de junho. E nessa direção vale algumas ressalvas, né? Perceba que, em geral, o que impactou o universo agro não foi nada do lado da oferta. Quem tinha que produzir teve, de certa forma, as condições para produzir. Por mais grande que tenha sido o desafio, que ela chama muita atenção isso, a parte de logística, a parte de distribuição no país funcionou. Isso é impressionante. A gente tem exemplos lá nos Estados Unidos em que houve interrupção. Aqui no Brasil, a gente não observou isso de forma relevante. Dito isso, olha, imaginando no mês de junho, nosso cenário base é que a demanda volta a recuperar um pouco desse fôlego, naturalmente ainda assim algo distante do que estava no período pré-pandemia, pré-isolamento, mas a gente também tem que permanecer com o radar ligado do lado da oferta. Uma vez que o espalhamento do vírus agora avance sobre o interior, vamos torcer para que isso não altere o lado da produção. A gente não tenha unidades produtivas sendo fechadas e mesmo que haja, como infelizmente aconteceu na região sul ou até mesmo no Mato Grosso do Sul, que isso não afete de forma relevante a quantidade total produzida. Junho ainda está em aberto. O nosso cenário base é que o mês de abril tenha sido o pior da série histórica. Muito importante aqui a gente destacar essa análise do Felipe Serigati em que, sim, está confirmado o dado do GV Agro, pior resultado da história em abril para a agroindústria. Segundo aspecto que ele menciona é que há uma expectativa de que este dado tenha sido o vale, ou seja, o pior. Ainda acrescentou que, comparativamente, a agroindústria com outras áreas da economia brasileira é a que tem mantido mais dinamismo e acredita que maio deve ser melhor que abril e torce para que junho siga nessa curva de recuperação. Podemos concluir desta forma, Felipe? Eu assino embaixo. Vamos torcer aqui para que o mês de abril tenha sido o mês mais agudo. E ainda assim, vale ressaltar que o universo agro, isso vale também para a agroindústria, tem funcionado uma válvula de escape importantíssima. Não é suficiente para trazer todo esse número para campo positivo, mas justamente o que? O setor externo, as exportações do agro, de forma geral, tem caminhado muito bem. Muito bem destacado. Felipe Serigati, obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, volte sempre. Muito obrigado, Kellen. Um abraço a todos. Até a próxima. E de um lado a gente traz o dado da agroindústria, de outro a gente acabou de ouvir o Serigati dizendo da importância das exportações do agro para também evitar uma queda mais agressiva do PIB brasileiro.
Este cenário das exportações tem um dos fatores aqui na tela, que é o dólar. O dólar alto fomentou também essa competitividade dos produtos brasileiros. Vamos ver? Cotação hoje de dólar acima de R$ 5,00, 5,08. Mais de 2% é o que sobe. Vamos lembrar que a moeda norte-americana estava abaixo dos 5 antes do feriado que ocorreu no Brasil nesta quinta-feira. Já já a gente traz análise sobre isso. Vamos ao índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que cai mais de 3% aos 91.567 pontos. Então você acabou de ver, o dólar voltou a operar acima de R$ 5,00 depois de completar uma semana abaixo deste patamar. E nós vamos saber o que está acontecendo no mercado com a Tendências Consultoria, que é a empresa que está entre as que mais acertaram projeção de câmbio, de acordo com o último ranking do Boletim Focus do Banco Central, divulgado agora nesta quarta-feira. Está ao vivo conosco o economista Silvio Campos. Silvio, muito boa tarde, parabéns aí pela conquista, né, entre os 5 que mais acertaram câmbio na projeção do Banco Central. Quais são os motivos para o dólar ter voltado a operar acima dos R$ 5,00? Bem, boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Sempre um prazer falar com vocês. O que tivemos, na verdade, é uma continuidade desse clima de muita volatilidade que temos observado nas últimas semanas. Quer dizer, houve um período, sim, de melhora, onde os mercados, os investidores reduziram um pouco aquele clima de pânico, até eu diria, que prevaleceu num primeiro momento da pandemia, até com sinais de que o mundo começa aos poucos a um processo lento de recuperação, né, de que o pior também efetivamente já tenha sido superado. Com isso a gente teve uma correção importante, o dólar, como você mencionou, voltou para abaixo de R$ 5,00, mas é claro que os riscos ainda são significativos, né? Quer dizer, tem toda uma preocupação de uma eventual nova onda de contágios, há todo um estrago econômico que o mundo tem que lidar com isso, né? E as consequências, como eu disse, são preocupantes. O discurso dessa semana do próprio Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, foi muito nessa direção, né, de apontar ainda esses pontos de preocupação. Então isso, de certa forma, gerou, né, uma correção, um ajuste depois desse período de otimismo, e por essa razão temos hoje, né, e na verdade ontem o mercado aqui estava fechado, mas lá fora o clima já piorou. Então hoje é simplesmente uma adaptação a esse novo ambiente externo, que é, de novo, é muita volatilidade, e acho que a tendência por hora é que a gente continue nesse mesmo cenário. Você agora traga para a gente, por gentileza, a visão da tendência sobre a tendência da moeda norte-americana. Nos últimos dias, quando o dólar rompeu o patamar dos 5, começaram a aparecer mais análises de que o dólar cairia com mais velocidade. Você enxerga o dólar em queda ou o dólar em alta daqui para frente? Eu acho que tem muitos elementos aí no cenário, ou seja, o quadro é muito incerto ainda. Eu creio que, a julgar pela questão externa, eu imagino que até olhando os próximos meses a gente tenha a possibilidade de alguma baixa adicional, porque no fundo o mundo deve começar a se recuperar desse processo. Isso, reduzindo a aversão ao risco, reduziria também o dólar no mundo todo. Agora, a gente tem também aqui no Brasil um quadro bastante desafiador, principalmente fiscal, né? Com riscos aí à sequência da agenda, todas as dificuldades políticas. Então, de certa forma, isso pode compensar aí a tendência global, e por essa razão a gente ainda segue numa linha um pouco mais conservadora, imaginando que o dólar deva continuar operando, olhando os próximos meses, né, um pouco acima aí desse patamar de R$ 5,00. Qual é a taxa que vocês têm para esse momento, Silvio? Nós revisamos, naquele período de pico, quando o dólar estava perto de R$ 6,00, nós ajustamos a expectativa de fim de ano para 5,35, com a visão de que o dólar não ficaria perto de 6. Quer dizer, haveria uma correção à luz da expectativa de melhora lá fora. Então ajustamos para 5,35, por hora não mudamos essa expectativa, mas claro, há muita incerteza, pode ser um pouco abaixo, sem dúvida, mas acho que a ideia ao manter essa expectativa foi exatamente ilustrar os riscos que ainda existem. Então, por hora, a gente ainda avalia a possibilidade de algum repique de alta nos próximos meses. Muito obrigada, Silvio Campos, pela análise e pela presença. Volte sempre.
Obrigado, Kellen. Boa tarde a todos. Obrigada a você também. E lembrando a vocês que nos assistem aqui todos os dias no Canal Rural que o boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta semana, apresenta uma tendência de dólar a 5,40 no fim do ano. Essa é a visão que a gente apresentou aqui para você também nos últimos dias. Silvio Campos e Tendências Consultoria acreditando em dólar de 5,35 e hoje a cotação superando um pouco a taxa de R$ 5,00. E a Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, interditou até o dia 21 de junho o frigorífico da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, localizado no município. A decisão foi publicada por meio de um decreto nesta semana e levou em consideração o número de casos da doença entre funcionários da planta. Em nota, a BRF informa que mantém suspensas as atividades na unidade produtiva em Rio Verde, Goiás, medida adotada desde a última sexta-feira de forma proativa e preventiva, por decisão da própria empresa, visando assegurar a saúde e a segurança de todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva. A companhia informa ainda que entre os dias 5 e 7 de junho testou cerca de 8.600 colaboradores em um processo coordenado e orientado pela Vigilância Epidemiológica e a Prefeitura do município por meio da Secretaria de Saúde. Diz ainda que todos os colaboradores estão afastados, sem prejuízo financeiro e devidamente orientados a permanecerem em casa até que as análises dos testes sejam concluídas. Dados da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás indicam que até ontem, Rio Verde tinha 403 casos confirmados do novo coronavírus. No entanto, levantamento da Prefeitura aponta 2.229 casos no município, com 7 óbitos e 56 pessoas curadas. Segundo a Prefeitura, este aumento no número de casos frente aos dados do Estado acontece devido ao plano de testagem em massa que está sendo colocado em prática no município. Nós vamos ao vivo até Rio Verde, em Goiás, que é considerada uma das mais importantes cidades do agronegócio brasileiro, onde está o prefeito do município, Paulo do Vale, que fala ao vivo conosco. Prefeito, muito boa tarde. Quantas empresas ligadas ao agro estão com atividades paralisadas em função da Covid? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os produtores rurais do Brasil. E vai ser o setor que está segurando esse momento difícil que nós estamos passando, essa outra pandemia da economia. Kelly, no dia 21 de maio, nós fizemos uma enquete com 841 pessoas aleatórias em 105 bairros de Rio Verde. Um teste rápido. Eram todos negativos. 15 dias depois, no dia 4 de junho, repetimos o teste com a mesma quantidade de pessoas e já tinha uma prevalência de 4,7%, mostrando que nós já tínhamos provavelmente de 8 a 12 mil pessoas infectadas no município. E aí nós colocamos em prática a nossa segunda estratégia, que é a mais importante. É você fazer busca ativa de quem está infectado. É fazer o teste de RT-PCR, que é o teste ouro, para você identificar, desde o 3º dia da pessoa infectada até o 28º dia. E começando pelas indústrias. Por quê? Eu sempre falo, numa guerra, 2 atividades que não pode cessar. É a produção de armas, no caso específico, a produção de respiradores, monitores, EPIs, e a produção de alimentos. Tá? E nós iniciamos essa testagem nas indústrias. E, por nossa surpresa, os primeiros resultados que saíram na segunda-feira mostrou uma prevalência altíssima no frigorífico aqui da cidade. De cada 100 colaboradores, 58 estavam infectados. Nós fizemos uma coleta em massa, uma operação gigante. Em 72 horas, nós coletamos mais de 8.500 testes. E, naquele momento, nós estabelecemos um marco zero naquela indústria. Todos os funcionários foram para o isolamento domiciliar e seus contatos diretos, até que saíssem os resultados. Então, isso tem um efeito extremamente importante, muito importante. Primeiro, nós temos agora uma amostragem real, uma fotografia real do que está acontecendo aqui no município de Rio Verde. Antecipando, nós não estamos esperando
o vírus se manifestar na porta de entrada dos hospitais. Então, nós estamos fazendo essa busca ativa, que é uma ferramenta importantíssima. Foi o que a Alemanha fez. Testou 2% da sua população, teve o menor número de óbitos e iniciou sua retomada da atividade econômica. Esses 15 mil testes realizados em Rio Verde representa mais de 6% da população. Talvez hoje, Rio Verde seja o município no Brasil que está mais testando PCR. Prefeito. Oi. Agora, diante dessa testagem em massa que o senhor sinaliza que está sendo feita no município de Rio Verde, a decisão é para que as atividades sejam paralisadas. Hoje são quantas companhias do agro que estão com as atividades paralisadas em função desse percentual que o senhor apresentou de funcionários contaminados com a Covid? Olha, nós temos duas empresas, uma de processamento de milho com 300 funcionários, que está com 25% das pessoas infectadas, e o frigorífico, por enquanto. E o senhor... Agora, o que é importante, Kelly, que as pessoas entendam, você sabe a importância do agronegócio para Rio Verde. Sim. O prefeito seria a última pessoa a querer que uma agroindústria fechasse no seu município. Mas com essa testagem em massa, nós vamos, de forma objetiva, fazer com que ela retorne o mais rápido possível. No 14º dia, esse marco zero, nós vamos repetir todos os testes. Aqueles positivos que negativaram retornam com segurança para a indústria. No 21º dia, repetimos para aqueles que são mantidos ainda em quarentena. Aqueles positivos que negativaram retornam. No 28º dia, nós vamos ter mais de 90% negativado e essa indústria funcionando com já 90% de sua capacidade, com segurança para os funcionários. Uma vez a pessoa infectada e curada, ela está como se fosse vacinada. Né? O próprio organismo produziu o anticorpo para combater esse vírus. Agora, prefeito, o senhor avalia adotar medidas mais restritivas para conter o avanço da doença no município, como um lockdown, por exemplo? Veja bem, na segunda-feira, além de interromper essas atividades nessa grande agroindústria, também foi interrompidas as atividades econômicas no município. Só permanecem os serviços essenciais. E o nosso decreto faz uma recomendação para as pessoas permanecerem em casa. Esse final de semana, nós vamos reavaliar a taxa de isolamento. E tem esse item, recomendação, pode ser mudado para obrigatório. Aí se estabelece o lockdown. Tá certo. Hoje nós estamos, no início da semana, nós estamos com 33%, 34% de taxa de isolamento. Ontem nós já conseguimos chegar a 54% de taxa de isolamento. Então são essas duas frentes, o isolamento feito com a testagem em massa, com o PCR, e o isolamento feito com a interrupção da atividade econômica, nós vamos cessar esse número de infectados em Rio Verde, dar condições para o sistema público de saúde atender aqueles que têm necessidade de assistência. Agora, nós somos um município, Kelly, às vezes é de conhecimento de vocês, e nós construímos, com recursos do município, um hospital de campanha de 100 leitos. Investimos R$2 milhões. Construímos uma unidade Covid de UTI exclusivamente para atender pacientes de Covid, de 35 leitos de UTI e mais 70 leitos de enfermaria de média complexidade. Tá certo. Quer dizer, nós preparamos a cidade fora o serviço privado. Prefeito, agora só para trazer uma informação, infelizmente o tempo de televisão ele é um pouquinho mais dinâmico. Rio Verde vai começar a dar mais fôlego à colheita do milho, um dos grandes produtores do milho segundo a safra. A gente viu no começo dessa pandemia uma série de temores em relação a decisões de prefeituras de fechar totalmente o município, evitando a entrada e saída, por exemplo, de caminhões para o transporte. O senhor disse que não descarta o lockdown a depender da evolução do quadro na sua cidade. Como vai ficar para o agronegócio, se o senhor puder responder rapidamente? Tá, respondendo rapidamente. Em nenhum momento eu fechei toda a cadeia produtiva em Rio Verde. Em nenhum momento. E volto a repetir, que a indústria de alimentos não para em período de guerra. Agora, quando apareceu uma porcentagem muito grande nessa agroindústria, nós tivemos que interromper por segurança. Nós estamos aqui para defender a vida. Então, nós vamos fazer de forma localizada.
mas não vai ter nenhum prejuízo em termos de colheita e recepção nos armazéns. Ok, muito obrigada, prefeito, pela sua entrevista, pela presença ao vivo. Desejo um bom trabalho para o senhor. Volte sempre. Muito obrigado, Kellen. E vamos fazer a testagem em massa. É o melhor caminho para a gente enfrentar essa pandemia. Obrigada, bom trabalho para o senhor. Rio Verde, que é uma das principais cidades do agro brasileiro, no Canal Rural nós estamos acompanhando com atenção todos os desafios para as atividades do agronegócio, trazendo sempre a informação, dado e a visão do produtor e de todos que estão enfrentando essa mudança na rotina. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.